Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 11 a 16. 1 Timóteo, no capítulo 6, versos de 11 a 16. Você que veio aqui adorar o Senhor, está junto conosco, seja muito bem-vindo. É uma bênção podermos estar juntos, buscando ao Senhor como igreja, uma bênção. Também você que nos visita, seja muito bem-vindo, Deus abençoe muito você. Nós vamos ler versículos de 11 ao 16 dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor na igreja de Éfeso. Diz assim: mas você, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade e a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você, Timóteo, homem de Deus, a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno, a Ele a honra e o poder eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora que lemos a palavra que será exposta nessa manhã, também pedimos a iluminação do Teu Espírito e a Tua graça e misericórdia sobre todos nós, a começar em mim aqui, ó Deus, em minha fraqueza, que o Senhor derrame graça e manifeste a Tua força e o Teu poder para a Tua glória. Nos abençoa, Senhor. Abençoa pessoas, irmãos, que nesse dia de chuva sofrem ao nosso redor, na nossa cidade. Que o Senhor proteja e livre-os de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se você já ouviu essa frase, mas aconteceu em 2019. E ela disse o seguinte, uma moça: olá, meu nome é Betina, tenho 22 anos e um patrimônio acumulado de R$1.042.000. Olá, meu nome é Betina, tenho 22 anos e um patrimônio acumulado de R$1.042.000. Virou um meme a Betina. Um meme que infelizmente nesse mundo confuso que nós vivemos, gerou para ela ainda muito mais patrimônio que foi multiplicado nos últimos 4 anos. Nós vivemos um período em que a educação financeira, inclusive, é matéria de ensino médio. Muito se fala sobre esse assunto. E no meio desse caos, desse sistema todo que nós também vivemos, há muita gente querendo se aproveitar e ganhar dinheiro. Desconfie quando a oferta é fácil. Desconfie quando prometem a você fórmulas fáceis para ganhar dinheiro, porque assim eles fazem. Ganhei, consegui, prosperei, em um ano meu patrimônio multiplicou 300 vezes. E no final daquele discurso e vídeo bonito,
a pessoa diz assim: se você acessar o link por esse QR Code, se inscrever no meu curso que custa apenas R$80, você também vai desfrutar dessa grande prosperidade. Fórmulas fáceis, coaches financeiros. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo a respeito da avareza. Esse é o contexto do texto que nós lemos aqui pela manhã. E o apóstolo Paulo também diz a Timóteo: fuja disso tudo, porque a avareza, o amor ao dinheiro, também é uma luta do pastor. Também é uma luta do ministério pastoral, porque somos seres humanos e vivemos nesse mundo caótico. Hoje em dia, com tantos escândalos de pastores e igrejas neopentecostais que não cansam de envergonhar o evangelho com situações até embaraçosas. Você já deve ter visto jatinhos para lá e para cá, malas cheias de grana, viagens luxuosas, joias de muito valor, lavagem de dinheiro e até mesmo associação com o tráfico de drogas. Que coisa feia. Pastores que não são de fato pastores da igreja real de Cristo Jesus, mas de seitas que promovem muito mais o amor pelo dinheiro do que a riqueza do evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo Jesus. Mas de vez em quando nós também nos deparamos com algumas situações complicadas perto de nós. Talvez você já deve ter presenciado algum escândalo ou ficado assim meio temeroso com algumas situações, inclusive em nosso meio, nos nossos arraiais. O coração do homem, meus irmãos, de fato a Bíblia diz, ele é enganoso. Infelizmente, alguns pastores muitas vezes se aproveitam daquilo que Ezequiel diz, a gordura das ovelhas. E são pastores que não são segundo o coração de Deus, enriquecem absurdamente. E essa coisa fica meio estranha muitas vezes. Paulo está alertando Timóteo, mas aqui vale a pena abrir um parêntese, porque a vocação pastoral não implica necessariamente um voto de pobreza. Eu acho que isso vale a pena nós falarmos, inclusive aqui a nível de introdução. A vocação pastoral não requer de nós um voto de pobreza, como ficou popularmente conhecido, inclusive por causa da religião católica, em uma de suas ordens, a ordem franciscana. Pelo contrário, a Bíblia, inclusive, no texto do capítulo 5, versículo 17, Paulo diz a Timóteo que ele cuide, para que a igreja aprenda a cuidar dos seus pastores. O apóstolo alertou que os presbíteros que se afadigam no ministério da palavra devem ser merecedores de pagamento dobrado. O autor aos Hebreus, também um pouco mais na frente, diz que nós devemos cuidar dos nossos líderes para que eles nos pastoreiem com leveza e não como quem está agonizando em dores. O texto diz, com alegria e não gemendo. Mas o apóstolo Paulo sabia também como o amor ao dinheiro é perigoso. Por isso que na semana passada, quando lemos o texto de 1 Timóteo no capítulo 6, eu gostaria que você voltasse um pouco à leitura, versículos de 6 a 10, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a respeito desse assunto. Timóteo, cuida do seu coração, porque o amor ao dinheiro pode destruir a sua fé, a sua família, pode destruir também o seu ministério. Cuida dessa situação, cuida do teu coração, Timóteo, quando ele diz, a partir do verso 6, do mesmo capítulo que nós lemos, o apóstolo Paulo diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
tendo sustento e tendo roupa, estejamos nós contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, eles caem em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e também na perdição. Versículo 10 ele diz: porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram tanto a si mesmos com angústias, com imensas dores, é o que o texto diz para todos nós. A avareza é a raiz de todos os males. E a Bíblia não esconde isso. Pelo contrário, várias e várias histórias na Bíblia que representam essa verdade que Paulo alertou ao seu filho na fé, o jovem pastor chamado Timóteo. A avareza levou o homem que possuía muitos rebanhos e tropas a roubar uma única cordeirinha de um homem pobre que só possuía ela. Você sabe, estamos falando sobre o rei Davi. Foi a avareza que na parábola que Jesus contou, levou o Lázaro a deixar, o rico a negligenciar o pobre Lázaro. Foi também a avareza que fez Judas trair Jesus por 30 moedas de prata e depois cometer o seu suicídio. O apóstolo Paulo está alertando o jovem Timóteo a respeito dessa matéria. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No primeiro versículo que nós lemos, já do texto de hoje, que está dentro desse contexto maior, o apóstolo Paulo diz assim: você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Justamente o que ele vem falando com Timóteo, o que o apóstolo Paulo vem alertando a ele. Que eu queria conversar com os irmãos nessa pregação pela manhã, é sobre, a partir desse texto, versículos de 11 a 16, sobre a riqueza da salvação em Cristo Jesus. Que o apóstolo Paulo, quando diz a Timóteo que ele deve fugir de tudo isso, a argumentação, a fonte, a base para o apóstolo Paulo dizer a Timóteo: fuja de tudo isso, é justamente a riqueza e a grandeza de quem Deus é acima de todas as coisas. O brilho da luz e da glória que é maior do que qualquer brilho que o vil metal pode dar a todos nós. Vamos fazer isso em 4 partes. A riqueza da salvação em Cristo. Nós vamos ver aqui que primeiro ela nos dá uma nova perspectiva de vida, versículo 11. Segundo, é um chamado eficaz, no versículo 12. Terceiro lugar, deve ser guardada como uma firme confissão até a volta de Cristo. E em último lugar, versículos 15 e 16, é uma obra que foi feita completamente por Deus. Por isso convido você a olhar novamente o texto no versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: mas você, Timóteo, você é homem de Deus, então fuja de tudo isso, siga a justiça, siga a piedade, a fé, o amor, a perseverança, siga também a mansidão. A riqueza do Evangelho de Cristo Jesus nos dá uma nova perspectiva de vida. O apóstolo Paulo faz isso várias e várias vezes nas suas cartas, especialmente na parte final dela. É como se ele estivesse dizendo assim: baseado em toda a doutrina do Evangelho que eu expus a você, agora faça o seguinte: tira aquelas roupas sujas e velhas e se revista de uma nova roupagem. Ele faz isso, por exemplo, em Efésios capítulo 4, por exemplo, em Colossenses no capítulo 3. Ele faz exatamente isso aqui a Timóteo, só que em poucas e breves palavras. O apóstolo Paulo diz assim: fuja,
Saia fora de tudo isso, desse amor ao dinheiro, dessas armadilhas e ciladas que o amor ao dinheiro vão trazer para você. Corra longe de tudo isso e se apegue aos valores e às virtudes que o Evangelho de Cristo Jesus trouxe para todos nós. É isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 11. É interessante porque o apóstolo Paulo olha para Timóteo e diz assim: você é um homem de Deus. Talvez aqui a expressão mais forte que alguém possa dizer de um ser humano. Lá vai ali um homem de Deus. E isso não é dito apenas para pastores, mas a todos nós que somos membros do corpo de Cristo. Homens e mulheres também. Lá vai ali uma mulher de Deus. Lá vai ali um homem de Deus. Mas, irmãos, é verdade também que quanto mais compromisso, quanto mais você está envolvido com a liderança da Igreja de Cristo, há uma responsabilidade em todos nós de sermos também homens de Deus. Calvino, quando comenta esse texto, diz que quando Paulo chama Timóteo de homem de Deus, é como se o apóstolo estivesse adicionando aqui um peso ao que ele vai falar. Você é homem de Deus, Timóteo. Não tem que estar envolvido nesse tipo de coisa. Você é homem de Deus, Timóteo. Não tem que estar perdendo tempo com esse tipo de coisa que só vai trazer para o seu coração e para a sua casa armadilhas e ciladas. Homem de Deus, foge de tudo isso. Fuja e se apegue aos valores e às virtudes que nos foram doadas em Cristo Jesus. Quais são elas? Ele diz no texto aqui: siga a justiça, siga a piedade. A justiça que tem a ver com a nossa situação diante de Deus. Nós fomos justificados em Cristo. Siga a piedade, ou seja, o seu relacionamento com Deus, a vida com Deus, um tema que o apóstolo Paulo fala bastante com Timóteo, tanto na primeira como na segunda carta, a respeito da piedade, de uma vida diante de Deus. Siga também a fé, creia em tudo que Cristo fez por você. Siga o amor, esse amor que vem de Deus, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro, mas que também é revelado uns aos outros. Persevera, Timóteo, não cansa, não desiste, mas persevere. E por fim, ele diz a mansidão, como alguém que está seguro em Deus, e por causa disso é manso, é humilde, é aquele que é o pacificador, é o misericordioso, a mansidão que somente o Evangelho de Jesus tem poder para colocar em nosso coração. São dois imperativos que o apóstolo Paulo já fala aqui no versículo 11. E é essa a nova perspectiva que o Evangelho dá. Fuja daquilo que é parte do antigo homem, do velho homem, de uma vida passada. Fuja daquilo e se aproprie e se revista daquilo que faz parte de um novo homem criado e recriado em Cristo Jesus. Despojar e revestir, deixar para trás e caminhar adiante, se apropriando de tudo que o Evangelho conquistou para nós, como o apóstolo Paulo fala aqui. Por que isso, irmãos? Porque somos propriedade peculiar de Deus, que vivemos debaixo do seu senhorio. O apóstolo Paulo diz: Timóteo, você é homem de Deus, não perca tempo com a avareza no seu coração. Segunda coisa que nós lemos nesse texto, versículo 12. Versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: combata o bom combate da fé. Mais uma vez aqui um imperativo. Combata o bom combate da fé. Tome posse, mais uma vez aqui uma ordem, um imperativo. Tome posse da vida eterna.
para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que a salvação, ela é um chamado eficaz. E essa é a doutrina que nós podemos extrair desse texto. Baseada nela, ou baseado nessa grande obra que o Senhor fez por nós, que nós também chamamos de graça irresistível. Você que foi conhecido e amado por Deus desde antes da fundação do mundo, quando ouve o chamado do Evangelho no seu coração, não tem como fugir, não tem como se apartar dele. É um chamado eficaz, irresistível. É isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: você foi chamado de uma forma que você não teve nem condição de dizer não, porque no momento que Cristo chamou você pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, você logo fez a sua boa confissão. Por causa disso, Paulo diz: combata o bom combate, tome posse da vida eterna. Só para eu ter certeza que eu posso continuar a pregar, vocês estão me ouvindo? Aqui na frente, lá atrás mais ou menos. O Rodrigo, está me ouvindo aí atrás? Tá bem? Tá bom. Porque eu já não estou mais me ouvindo, então eu fico nervoso aqui na frente. Então eu posso continuar. Rodrigão, você dá o sinal aí, viu? Qualquer coisa, eu fiz aí. Vamos lá, meus irmãos. Versículo 12, ele diz assim: por causa desse chamado eficaz, combata o bom combate. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo mais uma vez, que ele falou no capítulo 1. Veja no capítulo 1, versículos 18 e 19, ele diz assim: é esse o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, que segundo as profecias de que foste antecipadamente objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram até mesmo a naufragar na sua fé. O que o apóstolo Paulo diz a Timóteo é: por causa desse chamado eficaz, lute pela sua fé, combata o bom combate. Talvez aqui até usando a imagem daquelas lutas e combates que havia na Grécia, nas Olimpíadas gregas. O apóstolo Paulo está dizendo assim: entra na arena, mas não fisicamente. Combata aquilo que faz parte da sua fé, ou seja, por causa da nossa fé em Cristo, naturalmente nós estamos implicados em um combate nesse mundo que nós vivemos. Combata o bom combate da fé. Lute pela sua fé, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e que veio morar dentro do seu coração. Não desiste de lutar. Ainda diz mais, ele fala: tome posse da bênção. É interessante porque essa é uma expressão bem pentecostal e neopentecostal no nosso meio, não é verdade? Quando diz assim: toma posse da bênção, irmão, do carro novo, da casa nova, do salário, do emprego melhor, de uma posição, de uma viagem, até mesmo de um namorado ou de uma namorada, toma posse da bênção. A Bíblia fala sobre tomar posse da bênção, mas a bênção é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz: se apropria de tudo. Lembra de Efésios capítulo 1? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos reservou bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo diz assim, toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado quando confessou a bela confissão na presença de muitas testemunhas. Toma posse de tudo o que Jesus reservou para você naquela cruz.
Perceba, porque se eu e você formos tomar posse do que é nosso, não vai ser bom. O que é nosso, irmãos, é o pecado. O que é nosso é a morte. O que é nosso é a condenação. O que é nosso é uma distância de Deus. O que é nosso é armadilha, é cilada, é furada. O que é nosso é instável, é finito, muda constantemente. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: combata e guarde, lute, se aproprie de tudo aquilo que Deus conquistou para você na cruz do Calvário. A doutrina desse versículo é justamente aquela que nós conhecemos como sendo a vocação eficaz. E nós encontramos na nossa confissão de fé, por exemplo, no capítulo 10, parte 1 e na parte 2, quando ele nos diz assim. É tão bonito quando ela expressa a vocação eficaz e ela diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e somente estes, é Ele servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte que estão por natureza, que Paulo diz a Timóteo: fuja disso, tirando completamente e transpondo-os para a graça e salvação em Cristo Jesus, que Paulo diz a Timóteo: siga para isso, tome posse da vida eterna. E aí diz mais: isso ele faz, iluminando espiritualmente o entendimento deles, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vão muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. E diz mais: essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nessa vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, certo dia, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, ele fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e nela comunicada. Assim ele faz o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: uma bela confissão. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Terceiro ponto que o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo é que essa confissão deve ser guardada. Deve ser guardada como uma firme confissão até que Jesus Cristo volte. O que o apóstolo Paulo diz a Timóteo é essa salvação em Cristo, que por causa da sua graça, da sua eleição, por meio da sua palavra e do seu Espírito, entrou no seu coração, ela deve ser guardada até a volta de Cristo Jesus. Ele diz isso aqui nos versículos 13 e 14, quando diz que diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão: Timóteo, eu exorto você, eu chamo você agora à responsabilidade para guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo exorta Timóteo dizendo: Timóteo, não desista. Ser cristão não é fácil. Ser cristão envolve um caminho que nós chamamos de caminho estreito. Não é um caminho largo e espaçoso. Timóteo, não desista.
O ministério pastoral não é fácil, é verdade, exige muitas abnegações, mas Timóteo, não desista, seja fiel até o fim. É interessante porque a expressão que aparece aqui, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, é uma expressão tão cara também na nossa história cristã. Coram Deo. Quando Calvino comentava esse texto de 1 Timóteo, usando ali uma versão latina do verso, que dizia justamente isso, assim traduzida, coram Deo, como também diante de Cristo. Que Paulo exorta Timóteo é para ter uma consciência de que nós devemos viver a nossa vida diante de Deus, e por causa dessa consciência que nós temos de que nós devemos viver a vida diante de Deus e diante de Cristo Jesus, nós podemos guardar a boa confissão. Paulo evoca aqui aquela conversa que Jesus teve com Pilatos. Você lembra? Jesus estava preso, Pilatos era o representante do Império Romano. Talvez aqui, talvez não, Pilatos diz a ele: eu sou alguém que pode tirar você dessa prisão, tirar você dessa cruz, tirar você dessa morte. Pilatos desafia Jesus. Acho tão interessante aquele diálogo quando o apóstolo João nos conta que Jesus responde a Pilatos dizendo: Pilatos, você que está tão envolvido nesse grande império romano, presta bem atenção, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam para mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas preste bem atenção, o meu reino não é desse mundo. Pilatos, sem entender direito, ou talvez querendo entender, ainda continua tentando tirar de Jesus alguma coisa, perguntando a Jesus: mas então, de onde o Senhor é? De onde és tu? Jesus não deu resposta nenhuma. Pilatos advertiu Jesus, puxou a orelha de Jesus, dizendo assim: não me responde nada? Você não entendeu ainda? Não sabes que eu que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar aqui nesse lugar? Jesus respondeu da seguinte forma, João capítulo 19: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, ainda maior pecado tem. Paulo evoca esse diálogo que Jesus tem com Pilatos, lembrando a Timóteo, como lembrando a nós, que o nosso reino também não é desse mundo, que de fato nós somos reis, nós também somos sacerdotes e profetas, mas em Cristo e no seu reino, não no reino desse mundo. Mas toda a autoridade que existe nesse mundo só pode existir porque há um Deus soberano e acima de todas elas. Por isso, nem eu nem você podemos e devemos nos curvar quando for requerido o comprometimento ou quando for requerido a negação da nossa boa confissão. Paulo diz a Timóteo: guarde a boa confissão, da mesma forma que Cristo guardou diante daquele que podia livrá-lo da morte aos olhos humanos. Guarde a boa confissão, porque o nosso reino não é desse mundo. É interessante porque Timóteo é alguém que Paulo está sempre reafirmando para ele as coisas. Parece comigo, Timóteo, desanima muito fácil, alguém tem que estar lembrando, não desanima, não desista, continue, siga firme na fé, siga firme no ministério, reaviva o dom que há em você, até que Cristo volte. Paulo constantemente está lembrando isso a Timóteo, quando aqui ele diz mais uma vez: guarde irrepreensível e sem mácula
a boa confissão do Evangelho e o seu compromisso com o ministério da palavra, mesmo que isso custe a você a própria morte. Quantos que por causa do amor ao dinheiro abriram mão do ministério pastoral, abriram mão da fé em Cristo Jesus? Quantos que por amor ao dinheiro abriram mão das suas famílias, dos valores que o Evangelho tem para nós, abriram mão da verdade, da justiça, abriram mão do amor ao próximo? Quantos que entraram nesse caminho de amar ao dinheiro, que não caíram em armadilhas e ciladas, meus irmãos? Todos caem. E talvez alguns entre nós precisam ser alertados nessa manhã, para que também não caia. Eu preciso ser alertado para que eu não caia. Paulo está dizendo: Timóteo, guarde a boa confissão, fuja dessas coisas e se apropria de tudo que Jesus fez para ti, porque o nosso reino não é desse mundo. Até a volta de Cristo, porque o que importa de fato na nossa vida, meus irmãos, é que sejamos encontrados fiéis na presença do nosso Deus. Na última parte, sobre essa riqueza da salvação em Cristo, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: a volta de Cristo é uma obra completamente de Deus. Completamente. Aqui nós temos uma doxologia, um louvor a Deus. É como se o apóstolo Paulo tivesse tido aqui uma explosão espontânea vinda de um coração totalmente entregue a Deus, com uma consciência extremamente bíblica, histórica, teológica, de todo o estudo que ele tinha do próprio Antigo Testamento e que estava profundamente entranhado na sua alma. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, veja nos versículos 15 e 16, ele diz: o qual, essa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. É a Ele que nós devemos a honra e o poder eterno. E ele termina dizendo: amém, que assim seja, porque Deus, Ele é Deus soberano, maravilhoso, grande, infinito, imutável em seu ser, eterno, todo-poderoso, presente em todos os lugares, que reina e governa todas as coisas. Senhor dos senhores é o seu nome, Rei dos reis é o seu nome. A sua majestade, ela vai de uma ponta a outra desse grande universo que ele mesmo criou. O apóstolo Paulo explode o coração para dizer a Timóteo assim: ele é aquele que tem uma luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, a quem ninguém jamais poderá ver. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo a respeito da grandeza de Deus, a transcendência de Deus, o incomparável ser de Deus, que é a base de tudo que ele está querendo dizer a Timóteo. Veja o que ele diz: Deus, Ele é soberano, Senhor de tudo, acima de tudo, do Império Romano e de todos os governos dessa terra. Ele é o soberano, não é César, é Ele que é o soberano. E assim Ele é bendito, Ele é único. A quem comparareis o Senhor? Lembra do profeta Isaías? A quem poderemos comparar ao Senhor? Ele é infinito, Ele é bom e misericordioso. Ele diz: Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é imortal. Deus é imortal, meus irmãos. O que isso quer dizer não é apenas que Deus não morre, como alguém já se aventurou a dizer no passado. Não é apenas que Deus não morre.
Quando o apóstolo Paulo está dizendo que Deus é imortal a Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus é a fonte inesgotável da vida. Deus é a fonte inesgotável da vida. Ele habita em uma luz que é inacessível. Aqui, fazendo referência talvez até mesmo ao sol. Uma luz que é inacessível. Deus não é o sol. Deus criou o sol. Mas quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre a luz que o Timóteo conhecia era a luz do sol, que brilhava ao longo do dia. Ele é inacessível como o sol. Salmo 104, no versículo 2, o salmista diz assim, que Deus ele é coberto de luz como de um manto. É como o sol. Deus é uma luz inacessível, nós precisamos dele para ver todas as coisas. Como o C.S. Lewis falou no passado, ele dizia assim, eu acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasce todo dia. Não porque eu vejo o sol, mas porque através do sol eu vejo tudo ao meu redor. Coberto de luz como de um manto, Deus é como uma luz inacessível, mas que é através dela que nós podemos enxergar todas as coisas. E ele termina dizendo, a quem jamais viu nem é capaz de ver, como quem está dizendo, nós não temos como compreender a mente do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele viesse a ser restituído. Lembrando da história de Deus com Jó, não tem como entendermos a mente do Senhor. Ninguém jamais terá essa capacidade. Por isso nós nos curvamos nessa manhã. Porque é Deus quem rege a chuva. Deus é que é soberano sobre toda a terra. Por isso nós nos curvamos diante dele nessa manhã, devotando a ele a honra e o poder eternamente. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, amém. Que assim seja. Exorto você, Timóteo, guarde a boa confissão até a volta de Cristo e confie que isso vai acontecer, porque quem fez a promessa é fiel, é soberano, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, é a fonte inesgotável de toda a vida que nós temos. Gostaria de concluir, meus irmãos, e aplicar essa palavra ao nosso coração, à nossa vida, dizendo para você o seguinte: cuidado. Há muitos aproveitadores. Muitos. Cuidado. Tudo aquilo que não é a verdade, também um dia vai virar um meme e vai passar. Tudo aquilo que não é a verdade, um dia vai virar também um meme. Vai passar. Ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. Por isso não entregue a sua alma ao vil metal. O amor ao dinheiro é perigoso, destrói a fé, destrói a vida, destrói a família, destrói também o ministério pastoral. Presbíteros, pastores, não amemos ao vil metal. Paulo diz a Timóteo, foge, porque a piedade e o contentamento é que são uma grande fonte de lucro. E se temos o que vestir, o que comer, estejamos contentes. A você que já ouviu e conhece ao Senhor Jesus no seu coração, já ouviu o chamado irresistível para Cristo, quero dizer a você nessa manhã, não desista, não desanime, combata o bom combate da fé, aproprie-se da vida eterna e de todas as bênçãos que foram conquistadas por Cristo Jesus para nós.
Mas talvez você que entrou aqui ainda não fez a sua boa confissão. Eu quero também dizer a você, pela graça do Senhor, arrependa-se de todo o seu coração na presença daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Arrependa-se de todo o seu coração e com a sua língua confesse, hoje ainda pela manhã, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você que talvez entrou nessa manhã e está ouvindo esse chamado irresistível, entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele é a única fonte inesgotável de toda a vida e de todo bem. Nada nesse mundo vai valer mais a pena do que o caminho da riqueza e a riqueza que o Evangelho de Jesus Cristo tem para nós. A todos nós eu gostaria de falar, guardemos firmes a nossa confissão, porque o que importa no final é que sejamos encontrados fiéis. Tenha certeza, você que é pai de família, preste bem atenção, o trabalho é uma bênção. Mas não é do trabalho que sua família depende, não é do dinheiro que a sua família depende. Não abra mão da boa confissão da nossa fé para ganhar mais e mais dinheiro, como se a nossa vida dependesse do dinheiro e do seu trabalho. Sejamos fiéis, persevere até o fim. É isso que o apóstolo Paulo está chamando Timóteo a fazer. Persevere até o fim, não desista, mesmo que você esteja diante de alguém, que isso vai custar a sua própria vida, como Jesus fez diante de Pôncio Pilatos. E por último, a riqueza da salvação em Cristo é uma obra completa de Deus. E nós não podemos perder de vista. É por isso que estamos aqui hoje pela manhã, num dia de chuva, um dia até que muitos ficam temerosos de vir à igreja por causa das circunstâncias ao nosso redor. Mas viemos aqui para adorar àquele que é digno de receber a honra e o poder eterno. Ele vai voltar. Ele é o bendito e único soberano. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é a fonte inesgotável de toda a vida e bem. Ele é a nossa luz que é inacessível, a quem jamais viu nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno, até quando Cristo voltar. E nós desfrutaremos do descanso eterno na presença do Senhor. Por isso eu quero convidá-lo a orarmos, curvarmos a nossa fronte em oração, guardarmos o nosso coração diante de Deus, pedindo ao Senhor e louvando a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez pela nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai, diante da Tua palavra, Senhor, que lemos e ouvimos, nós queremos curvar o nosso coração, porque somos pequenos e pecadores, mas o Senhor é grande. A Tua glória, Senhor, é excelsa. A Tua majestade, Teu poder são infinitos. O Senhor é eterno. E é curvados diante do Senhor que nós Te adoramos por tudo que o Senhor é. O Senhor é santo. O Senhor é a verdade e a justiça. Em Ti nós encontramos a bondade. Ó Deus, faz a nossa alma transbordar dessas maravilhosas verdades que a Tua palavra nos revela a respeito do Senhor, para que guardemos a boa confissão, para que perseveremos, lutemos o bom combate da fé, para que possamos ter os olhos e o coração atraídos somente a Ti, Senhor, e não às riquezas passageiras que esse mundo nos oferece. Livra o nosso coração, ajuda-nos, Senhor, a fugirmos das tentações, das armadilhas
e nos apegarmos ao Senhor e à Tua palavra. Ó Deus, e se for a Tua vontade, opera a salvação ainda essa manhã em nosso meio para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.